Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, realizado por nós, do Lar Vida Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Sejam bem-vindos. Permitam que Jesus, nesse momento, adentrem a casa física e a casa espiritual de cada um de vocês. Lúcia, bom dia, seja bem-vinda. Hoje, dia 26 de novembro de 2020. Essa música é o nosso hino. Ela é tocada em todas as reuniões que é feita na nossa casa. Na nossa casa de amor, na nossa casa de acolhimento. Aguitar, bom dia, seja bem-vinda. Tenhamos realmente essa coragem de mudar. Vânia, bom dia. Sandra, bom dia. Minha irmã, bom dia. Como você está? Andréia, seja bem-vinda. Momento em que nos reunimos nessa grande família espiritual para aprender sobre Jesus, para aprender sobre o Evangelho de Jesus. Já vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior que está nos visitando nesse momento, está na casa de cada um de nós. Lourdinha, bom dia, seja bem-vinda. Cláudia, bom dia. Muriel, bom dia, seja bem-vinda para o nosso encontro matinal. Nesse momento em que Jesus nos envia chuva, que essa chuva seja uma chuva de bênçãos para todos nós. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Vânia, bom dia. Nos dê notícias sobre Júlio César, como ele está. Espero que ele esteja bem, se recuperando da melhor forma possível, com auxílio da espiritualidade superior, de Eurípides, Dr. Pedro e tantos outros irmãos que nos assistem constantemente. Está sempre presente ao nosso lado, desde que nós permitamos essa presença. Porque muitas vezes a espiritualidade superior quer se aproximar, quer nos assistir, quer nos auxiliar, mas nós não permitimos. Então que possamos sempre ter esse cuidado em estar policiando o que desejamos, o que pensamos, o que falamos e o que realizamos, para contribuir, para facilitar esse auxílio que não nos falta jamais. E assim, vamos iniciar com a nossa leitura de abertura. Hoje eu trouxe a leitura do livro Vida Feliz, a lição de número 25, de Joana, que é intitulada Vida Feliz, que é o que todo mundo espera, mas que a gente ainda precisa entender que a felicidade nesse momento é uma felicidade relativa, porque ainda estamos na condição de imperfeitos. E assim sendo, estamos caminhando para alcançar essa felicidade que tanto almejamos. Petrônio, seja bem-vindo. Está bem, graças a Deus. Que bom. Continuamos vibrando pela recuperação do nosso querido Júlio César. Sil Gomes, bom dia. Então, Joana nos diz assim: sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada.
Então, todas as vezes que estivermos em um ciclo de amizade, né, reunido com outras pessoas, que alguém naquele momento fale sobre outra pessoa, fale a respeito dessa pessoa algo que não seja adequado, que possamos silenciar, que possamos ser o ponto final e não a reticências, que a gente possa ouvir e não contribuir para falar mal de ninguém. E aí eu vou parafrasear a nossa querida Isa, que aprendeu com Dom Bosco: do outro ou só se fala bem ou não se fala nada. Então que a gente possa ser esse ponto final nessas conversas, né? Que muitas vezes vem assuntos que denigrem a imagem do outro. Que a gente possa usar de empatia sempre e pensar: se essa fala fosse referente à minha pessoa, como eu estaria? E aí com certeza nós vamos modificar o teor daquela conversa naquele momento. E Joana continua: não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Na verdade, nós precisamos ser fiscais de nós mesmos, policiar as nossas ações, prestar bem atenção naquilo que estamos fazendo e deixar que o outro também preste atenção em si mesmo, né? Besso, Viviane, Jane, Vânia, sejam bem-vindos. Nós estamos lendo Joana, que está nos chamando a atenção para que a gente não contribua em um momento de conversação para denegrir a imagem de ninguém, para falar mal de ninguém, que a gente silencie. Se não tiver nada de bom para falar sobre aquela pessoa, que a gente silencie, que o silêncio também é um ato de bondade, principalmente quando é para apontar as faltas alheias. Sejam tuas opiniões que edificam e as palavras que ajudam sempre. Joana de Ângeles. Joana está nos convidando para sermos edificadores do bem, e o silêncio é uma dessas ferramentas. E ainda continua pedindo-nos que nossas palavras possam ser sempre paus para auxiliar os outros, principalmente aqueles caídos que a gente encontra durante o nosso caminho nessa jornada. Mãe, bom dia, benção. Dona Marlene, bom dia. Então, que possamos lembrar sempre que para termos essa vida feliz que a gente tanto almeja, Dona Conceição, bom dia, a gente precisa aprender a silenciar, a gente precisa aprender a ser fiscais dos nossos próprios comportamentos. E precisamos mais, ter sempre palavras de conforto que auxiliam e edificam os outros que estão conosco no nosso dia a dia. Que Jesus continue a nos envolver, a nos assistir sempre. Vamos para a nossa prece, agradecendo a Jesus por essa chuva que está caindo, que umedece a terra, que ajuda a natureza a florescer, a embelezar a nossa vida, os nossos olhos com as flores, com o cheiro que elas exalam nesse momento de chuva. Então, que possamos agradecer sempre, que nesse momento possamos externar esse sentimento de gratidão, de amor e também de compaixão. Que possamos incluir em nossas preces todos os nossos irmãos necessitados, sejam eles conhecidos ou não, principalmente aqueles que ainda se comprazem, Senhor, no caminho dos vícios, da violência, aqueles que ainda se encontram no sono consciencial. Que o Senhor possa ter compaixão e tocar nesses corações endurecidos. Meu irmão, bom dia, seja bem-vindo. Que alegria você me dá ao estar aqui conosco, reunidos nessa família espiritual. E assim vamos dizer: Mestre Jesus, continua a nos envolver, Senhor, a nos fortalecer, a nos dar sabedoria para que possamos seguir em frente, passo a passo, com cautela, procurando sempre agir conforme os teus ensinamentos. Que possamos tê-lo sempre como modelo e guia, e que nas horas de dúvidas, de temor, de angústia, possamos recorrer a ti como um amigo fiel, que não nos desampara por nenhum segundo. Que possamos nos recolher e dirigir o pensamento a ti e dizer assim: Senhor, auxilia-nos. Senhor,
ampara-nos. Senhor, conforta-nos. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos concede, a cada momento, a cada instante, por todos que estão conosco a caminho, e ajuda-nos, Senhor, a ajudar sempre. Que a tua infinita paz envolva todos os lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos para o nosso Evangelho de Jesus, o nosso porto seguro, ver o que a espiritualidade prepara para nós, ver o que nós estamos precisando ouvir no dia de hoje, aprender, porque com certeza, em algum momento do nosso dia, nós vamos precisar colocar em prática a lição do Evangelho de Jesus. E hoje, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, Advento do Espírito da Verdade. Neide, bom dia. Vamos para o item 6, que diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Que conforto, que enorme conforto, saber que não estamos só. Nenhum momento, saber que os espíritos de luzes estão sempre ao nosso lado, principalmente nesses momentos difíceis, em que a gente cai, que a gente se ajoelha, que a gente meio que quer entregar as forças, e nesse momento a gente sente esse amparo, e aquele sofrimento se torna mais suave. É o momento em que precisamos colocar em prática a nossa resignação e entender que tudo está certo perante a justiça divina, que Ele não nos concede um fardo maior do que as nossas forças. Embora muitas vezes a gente se sinta só, embora muitas vezes a gente diz assim ou pensa, não vou dar conta, o fardo está muito pesado. Mas sabemos que o fardo com Jesus é muito mais leve, né, Zé Alice? O fardo com Jesus é muito mais leve. Então, justamente nesse momento em que a gente se recolhe, que a gente chora, que a gente pensa que não dá conta, que a espiritualidade superior está no nosso lado, através de Eurípides Bassanufo, Dr. Pedro Garcia, tantos outros irmãos que nos assistem, os nossos amigos que já nos antecederam à pátria espiritual. E nós precisamos estarmos bem persuadidos desse auxílio. A dor está para todos, mas o sofrimento nós vamos mensurar. Somos nós que mensuramos ele. E vamos lembrar que ninguém está isento da dor. Só precisamos saber como lidar com ela. E quando a gente acredita de verdade, quando a gente tem a certeza que não estamos sós, que anjos consoladores estão do nosso lado enxugando as nossas lágrimas, mesmo que a gente não perceba, porque ainda precisamos ver para crer, né? Só saber às vezes não é suficiente. Já nos conforta saber que não estamos sós. Quantas vezes nós vamos aqui para o Instagram às 9 horas, às 17 horas, na hora da conversa fraterna, com aquela dor, com aquele aperto no coração, e parece que o Evangelho e as palavras que são proferidas, independente de quem venha, conforta a gente, meio que tira essa dor, suaviza essa dor. Essa é a prova que não estamos sozinhos, por nenhum momento, porque, como bem disse aqui Alice, a força de Deus habita dentro de cada um de nós. Só precisamos buscá-la. Precisamos achar uma forma de estar conectados o tempo todo com essa força divina, e só depende de nós. E o Evangelho continua: obreiros somos nós somos obreiros do Senhor. Traçai vosso sucro, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera.
Hoje é um novo dia, uma nova possibilidade. Então precisamos recomeçar. Assim como o sol nasceu, como a chuva veio e já foi, e o sol está ganhando força, iluminando o nosso dia, nós precisamos tê-los como exemplo. O sol, a chuva, a natureza. Se renovar a cada instante. E como é que a gente se renova? Com o Evangelho de Jesus, através da prece, através da sintonia com a espiritualidade superior. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas as almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis ressurgir e germinar em vós, minha preciosa semente. Porque a semente divina está dentro de cada um de nós, e compete a nós cultivá-la. E nesse momento em que estamos reunidos nesse Evangelho, é isso que estamos fazendo. Estamos cultivando essa semente divina que está dentro de cada um de nós. Em estado latente em alguns, é verdade. Mas cada um tem um tempo de florescer. Cada um de nós precisamos acreditar piamente que essa semente está plantada em nossos corações. Só precisamos deixá-la brotar através das nossas atitudes, através das nossas palavras, como foi o que Joana nos disse e o que o Evangelho está nos dizendo. Vamos trabalhar no bem, trabalhar na seara do Cristo, cada um de acordo com as ferramentas que possui. Sandra possui a ferramenta de professor. Então, onde você estiver, Sandra, plante as sementes do bem. Aqueles que têm as ferramentas do lar, plante dentro do seu lar. Aqueles que têm a ferramenta na terapia, né, Josinete? Plante na terapia. Mas não vamos deixar de plantar jamais. Na certeza da colheita e na certeza de que estamos amparados o tempo todo. Porque o Cristo Consolador está do nosso lado. Onde quer que estejamos, só depende de nós estarmos com essa companhia. Então que Jesus nos abençoe, continue a nos envolver e que possamos lembrar do Evangelho durante o decorrer do dia, que possamos contaminar todos que de nós se aproximem, sejam eles encarnados ou desencarnados, com essa energia de paz, de amor e de gratidão. Muito obrigada. Vamos para a nossa prece, para a nossa vibração, lembrando nesse momento de todos os irmãos que a gente quer que também sejam assistidos, assim como nós estamos sendo. Lembrar dos nossos irmãos suicidas, dos nossos irmãos recém-desencarnados, dos nossos irmãos que estão acometidos por alguma enfermidade, independente que seja pela Covid ou não, que estejam nos leitos dos hospitais ou até mesmo dos seus lares. Que a equipe socorrista de Eurípides Bassanufo possa, nesse momento, estar derramando medicações necessárias para o alívio das suas dores, sejam elas físicas ou espirituais. E que também os nossos irmãos de luzes possam estar derramando os fluidos benéficos na nossa água que está do nosso lado, para que ela possa ser fluidificada e assistir às nossas necessidades. Lembrem de todos esses irmãos e vamos continuar emanando essas vibrações de paz, de amor e de gratidão. E vamos para a nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de ajudarmos o progresso. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, continue a nos assistir sempre, que possamos permanecer durante todo o dia envolvidos nessa energia de amor e que possamos auxiliar todos os nossos irmãos necessitados que estejam conosco durante o nosso dia. E aí chegou Elvia, chegou Beatriz. Muito obrigada a cada um de vocês e nós, do Lábrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que as nossas lives ficam gravadas aí no Instagram, vocês podem estar disseminando para outras pessoas que vocês acham que estão necessitando, assim como nós necessitamos de Jesus o tempo todo. Disseminem, porque é uma prática do bem. É o que nós fazemos de melhor com a doutrina espírita, é divulgá-la. Que Deus continue a envolver cada um de vocês. Muito obrigada, paz e luz em cada coração e até breve.